Vamos fazer uma breve oração? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por mais esse culto, por mais esse tempo, Deus, precioso que nós podemos ter aqui e agora ouvindo a tua palavra. Pai, eu peço que o Senhor possa abrir a nossa mente e o nosso coração para que possamos compreender a Sagrada Escritura. Que o Senhor Deus possa me dar sabedoria, graça, direção, clareza, para que eu possa ministrar, que do menor ao maior eles possam compreender essa palavra. E acima de tudo, a Deus, que o teu nome seja glorificado. Eu peço, Pai, que essa instrução ela possa nos capacitar e também nos edificar e gerar em nosso coração também temor e tremor. É em nome de Jesus Cristo que eu peço e agradeço. Amém. Então, 1 Coríntios, capítulo número 5, verso em diante. Hoje nós iremos falar, irmãos, de disciplina bíblica. Então, um tema que não é tão popular nos púlpitos modernos. Então, 1 Coríntios, capítulo número 5, do verso em diante. Assim diz a palavra de Deus. De fato, ouve-se que há imoralidade entre vós. É imoralidade do tipo que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de alguém manter relações íntimas com a mulher de seu pai. E estáis cheios de arrogância. Não deveis, pelo contrário, lamentar e expulsar do vosso meio quem cometeu isso? Embora eu esteja ausente fisicamente, eu estou presente em espírito e já julguei quem fez isso, como se estivesse presente. Quando os reunides em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu estando convosco em espírito, junto com o poder do nosso Senhor Jesus, entregai este homem a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Removei o fermento velho, para que sejais massa nova, sem fermento, assim como de fato sois, porque Cristo, como nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Portanto, celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já vos escrevi por carta, que não vos associeis com imorais. Não me referi aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, ladrões ou idólatras. Neste caso, seria necessário que saísseis do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo o seu irmão, por imoral, ganancioso, idólatra, ou caluniador, bêbado ou ladrão, com esse homem não deveis nem sequer comer, pois que importa julgar os de fora? Não julgais vós os que são de dentro? Mas Deus julga os que são de fora. Expulsai esse imoral do vosso meio. Até aí. Irmãos, que texto, hein? Eu leio esse texto e eu posso ver o semblante do apóstolo Paulo escrevendo isso. A sua indignação quando ele fica ciente do que estava acontecendo na igreja de Corinto. Eu posso ver o seu rosto franzindo e ele escrevendo com uma indignação. E nós podemos até dizer, poxa, mas será que o apóstolo Paulo aqui não exagerou? Olha o que ele falou para o sujeito, que ele deveria ser removido como um fermento velho, que deveria ser entregue a Satanás para a destruição da carne, para lançar fora o malfeitor, para remover, para expulsar. São palavras severas, ditas a um membro da igreja. Não seria uma disciplina um tanto pesada, podemos pensar? Eu penso que não. Eu penso que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele sabia exatamente o que ele estava escrevendo. E a sua dureza havia uma razão justa. O que este homem estava fazendo era ferir a santidade de Deus. Um Deus que é 3 vezes santo. E a igreja, ao invés de estar contrita, ao invés de estar em crise com aquela situação, ao contrário, a igreja se portava de maneira altiva, de maneira jactante, de maneira orgulhosa, de maneira arrogante. Havia pecado no meio da igreja.
E eles estavam vivendo como se nada estivesse acontecendo. Até que um membro daquela igreja, a casa de Chloe, informa o apóstolo Paulo da real situação da igreja. E então Paulo, como pai destes irmãos, como pai dessa igreja, ele se indigna com tamanha insensibilidade ao pecado que aquela igreja estava vivendo. É claro que nós vamos continuar fazendo a leitura, tanto da primeira quanto da segunda carta, e percebemos nitidamente que a ação de Paulo é extremamente cirúrgica, e que este rapaz que estava dormindo com a madrasta, ele venha se arrepender e ser restaurado. Porque, irmãos, a disciplina, ela visa a restauração. A disciplina é um ato de amor. Eu sei que hoje a disciplina não é bem vista. Pelo contrário, as pessoas têm asco disso. Elas veem com maus olhos os pastores, a liderança, quando tenta exercer qualquer tipo de sanção a uma prática. Eles veem isso como falta de amor. Mas, meus irmãos, a Escritura ela é categórica ao dizer que Deus ele é nosso Pai. E Deus ele disciplina ao filho que ama. Mas se está sem disciplina, devemos temer, porque nós somos filhos, somos bastardos. Se Deus, que é amor, ele exerce disciplina, nós também, irmãos, devemos exercer disciplina. E porque uma verdadeira igreja, ela é uma igreja que ela prega uma palavra genuína, que pratica a ceia, o batismo, mas que também exerce pontualmente disciplina bíblica quando se faz necessário. A disciplina, irmãos, ela visa justamente ajudar no crescimento da igreja. Ela visa restaurar os faltosos, mas também expulsar aqueles que, disfarçados de ovelhas, são lobos vorazes no meio do rebanho. Sim, há pessoas que estão no nosso meio, mas não são de nós. Não fazem parte do povo de Deus. Estão por conveniência, por segundo interesse. E então eles passam a perverter o testemunho da igreja, o testemunho do Senhor Jesus Cristo, de maneira que o amor genuíno se manifesta para com essa pessoa, lhe mostrando a realidade de seu pecado. E muitas vezes, até mesmo removendo do nosso meio. A fim de que, se este é um crente genuíno, se arrependa e se volte ao Senhor. Portanto, o verdadeiro pastor, irmãos, é aquele que confronta o pecado. Não apenas aqui no púlpito, mas também, às vezes, na sua casa, lá na sua sala, lá na sua cozinha. Quando você se torna faltoso, quando você se torna repreensível. Sim, e muitas vezes, irmãos, por mais doloroso que seja, é necessário, sim, expulsar um membro que insiste em viver na prática do pecado. Eu sei que alguns podem achar isso um tanto extremo, mas eu quero que você preste bem atenção nessa pregação e que você perceba se de fato isso é bíblico ou não é bíblico. Penso eu que é justamente a falta de disciplina bíblica que tem tornado a igreja um sinônimo, um símbolo de vergonha. A Escritura diz que em Antioquia os cristãos foram chamados assim pela primeira vez. E aquilo, obviamente, foi um apelido pejorativo, que visava diminuir. Cristãos significa pequenos cristos, porque possivelmente aqueles cristãos de Antioquia, eles agiam, andavam e eram percebidos como o carpinteiro de Nazaré, Jesus. Mas hoje, irmãos, é quase uma vergonha. As pessoas perguntam, o que você é? Aí você diz, eu sou de Deus. O que você é? Eu sou cristão. Nós não mais ousamos falar que nós somos evangélicos ou crentes, por quê? Porque aquilo que era um sinônimo de alegria e também de seguir os passos de Jesus Cristo, hoje tornou-se um sinônimo de vergonha, visto que a igreja tem manifestado um péssimo testemunho. Nós temos observado igrejas que são preocupadas apenas com o crescimento, sem se preocupar com a manutenção do povo de Deus,
sem se preocupar com a correção, com a transformação, com o evangelho aplicado à vida da igreja. E o que nós temos visto aí é justamente um desastre. Uma igreja que está totalmente fora daqueles princípios estabelecidos pela palavra de Deus sobre o que significa ser um cristão. Então eu quero trazer alguns princípios aqui, meditando nesse texto com vocês. E o primeiro é, por que será que muitas pessoas têm aversão à disciplina? Primeiro, porque há uma ideia errada sobre graça e misericórdia. Eles pensam que a graça e a misericórdia devem aceitar tudo. Irmãos, é claro que a igreja é casa de misericórdia. Ela aceita qualquer pecador arrependido. Qualquer um que chegue aqui contrito, nós aceitamos. Mas isso não significa que depois de nós aceitarmos alguém, nós devemos mantê-lo caso ele insista a viver de maneira pecaminosa. Sim, o evangelho exige de nós uma transformação. A nova conversão exige que nós andemos em novidade de vida. Lembra o que vai dizer 1 João 3,9? Aqueles que são nascidos de Deus não vivem habitualmente na prática do pecado, porque o que está nele é divina semente, e este não pode viver pecando. Então, espera-se do cristão que ele esteja em uma constante transformação, em que ele esteja em um constante amadurecimento, que ele abandone velhas práticas e velhos pecados, que ele os vença, para que o nome de Cristo seja glorificado. Então, sim, a igreja é casa de misericórdia, mas isso não significa que nós devemos manter uma pessoa que, de maneira obstinada e contumaz, como este rapaz que dormia com a madrasta, não se arrependia e queria estar ali no seio da igreja. Não. Estes devem ser, em amor, confrontados e, caso não haja arrependimento, em última instância, até mesmo removidos. Mas, segundo, motivo pelo qual, às vezes, nós temos aversão à disciplina, é porque temos uma ideia errada sobre o amor. Hoje, o que é amor? O que é amor hoje? Para a igreja e para a maioria das pessoas? Amor é aceitar tudo. Deixar que todo mundo faça o que quer. Mas será que esse tipo de amor, irmãos, que a Escritura diz que é o amor verdadeiro? Não. Quando nós olhamos, por exemplo, para 1 Coríntios 13, o capítulo que muitos conhecem como o capítulo do amor, nós vemos Paulo dizendo ali que o amor, ele não se regozija com a injustiça, mas congratula-se, alegra-se com a verdade. Então, não, o amor, ele não aceita tudo. O amor, ele coloca limites a certas práticas. O amor reprova algumas coisas. O amor disciplina. Ora, Provérbios 13:24 vai dizer que o que retém a vara aborrece o seu filho, mas quem o ama, cedo disciplina. Então, a disciplina na Bíblia é um sinônimo de amor. O próprio Deus nos disciplina de diversas formas. Através da escassez, através da privação financeira, através da enfermidade, através, às vezes, até do luto. Deus nos disciplina. Pense comigo como um pai. Existem coisas que, como pai, são muito prazerosas de fazer. Brincar com seu filho é algo muito prazeroso de fazer. Ir ao parque, ir ao cinema, fazer uma refeição. Mas existem coisas que são extremamente desagradáveis de se fazer. Nós não queremos fazer e fazemos com certo pesar. Entre elas, a disciplina. Mas, muitas vezes, nossos filhos eles precisam de disciplina. Eles precisam de repreensão. Eles precisam ser corrigidos da sua estultícia, da sua tolice. E nenhum pai tem prazer nisso. Mas porque ama o seu filho e quer livrá-los do mal, eles o fazem. Eu me lembro até hoje algumas situações que eu passei com meu pai e que quando eu era mais jovem eu não entendia. Mas me lembro de uma situação específica aqui agora,
que eu me mudei para um novo bairro ali, fiz 2 amizades. Não sou muito fácil de fazer amizade, principalmente naquela época, mas fiz 2 amizades ali. Comecei a andar com esses 2 rapazes. E meu pai, como diz o antigo, já macaco velho, experiente, sagaz. Ele começou a observar quando um daqueles rapazes, ele falou para mim: você não anda mais com esses meninos. E como todo jovem, né, eu disse: não, é porque são meus amigos. A gente sempre acha que nosso pai está errado, né? Incrível. Não, são meus amigos. Você não vai andar. Com esse ponto acabou. E se eles virem aqui na porta, você não vai atender. Não, mas o senhor não vai estar o tempo todo comigo. Ah, eu vou. Quando você for para a escola, eu vou. Foi igual o Júlio, sabe? Quando você estiver tomando banho, eu vou estar lá. Quando você for para a escola, eu vou estar lá. Quando você estiver lá no interior, eu vou estar lá. Eu vou fazer igual o Júlio. E aí de você, eu te pegando com esses 2 meninos. Fiquei muito contrariado, dividido, mais o medo da surra que meu pai me daria se me pegasse com aqueles rapazes era maior. Então, eu cortei laço com aqueles 2 rapazes. Mas depois de um tempo, irmãos, acredito que um desses rapazes me acusou de ter roubado uma bicicleta. Acredita nisso? Meu pai sabia o que ele estava falando. Ele viu que aquelas 2 pessoas eram 2 maus elementos. E ele queria me livrar de consequências terríveis no futuro. E ainda que naquele momento eu não visse isso como um ato de amor, mas de repressão, foi extremamente benéfico. Me livrou de uma consequência maior. E outras, né? Depois se envolveram com droga, foram presos, ou seja, terrível. Por quê? O pai, ele enxerga além. Ele é mais experiente, ele é mais maduro. E por isso que ele pode orientar o seu filho, porque o ama, ele vai privar de certas coisas, de certas pessoas, de certos ambientes. É assim que se faz. Agora, irmãos, quando nós falamos da igreja, é a mesma coisa. Um pastor que ama as suas ovelhas, um pastor que ama aqueles por qual Cristo sangrou naquela cruz, ele não pode ver o pecado calado. E ele não pode deixar de praticar a disciplina, porque ele ama as suas ovelhas. E eu sei que muitas vezes nós não compreendemos isso. Nós ficamos às vezes até chateados. Mas isso, irmãos, é um ato de amor. Como diz Provérbios, fiéis são as feridas feitas por quem ama, mas mentirosos os beijos de quem odeia. Quem ama, às vezes, fala coisas que são dolorosas, que às vezes até nos ferem. Realidades que nós não gostaríamos de nos deparar com ela. Com uma visão de nós que não é agradável. Mas é isso, irmãos, que às vezes vai nos livrar de uma consequência muito maior lá na frente. Porque quem está de fora, ele enxerga melhor. Lembra o que Jeremias fala do nosso coração? O nosso coração é desesperadamente corrupto e enganoso. E sabe quem é que ele gosta mais de enganar? A nós mesmos. Veja se não somos assim. Por exemplo, nós somos extremamente inflexíveis com os outros, severos. Alguém chega atrasado, por exemplo. Aí nós falamos, que falta de compromisso. Olha só, falta de zelo pela casa de Deus. Onde já se viu um negócio desse? Né? Fazemos isso. Quando é os outros. E quando é a gente? Não, sabe por que é? Porque acabou a luz lá e o carro passou na minha frente, o sinal ficou vermelho. Tá vendo? Somos extremamente benevolentes conosco. O nosso coração, ele realmente quer nos convencer de que aquilo que nós fazemos não é tão errado assim. Então é necessário, às vezes, que alguém de fora venha e diga, meu irmão, minha irmã, não é assim que se faz. Não é assim que se procede. Isso que você está fazendo vai fazer mal para você, vai fazer mal para sua família. Mas veja que hoje, o discurso que impera é que temos que aceitar tudo em nome do amor. Mas a real, irmãos, é que temos que repreender em alguns casos até mesmo expulsar em nome do amor.
É porque nós amamos a Deus, é porque nós amamos a pessoa. E às vezes uma situação assim faz com que a pessoa vá, saia, reflita e depois volte até. Obviamente aqui eu não estou falando daquelas pessoas que mudam de igreja por alguma razão. Pastor, entendo que meu tempo aqui acabou, vou frequentar uma outra igreja. Eu estou falando do caso de pecado. A pessoa foi disciplinada e convidada a se retirar, né? Porque a expulsão é muito forte. Talvez essa pessoa fale, puxa vida, o que eu estou fazendo na minha vida? E se volte para o Senhor. Pastor, mas essa palavra expulsar é muito forte. Mas é o que Paulo está dizendo aqui. Imagina, você chega para mim e fala assim, pastor, o que aconteceu com fulano que não estava mais na igreja? Eu falo assim, eu entreguei a Satanás. O que é isso, pastor? Mudou mesmo, tá mostrando as garrinhas aí agora. Eu falo assim, eu removi esse fermento velho, para ele não contaminar a igreja. Que isso, pastor? Eu expulsei esse imoral, esse rebelde. Imagina falar um negócio desse? Mas é exatamente assim que Paulo fala. Nada politicamente correto, né? Mas que seja prazível aos ouvidos, nós convidamos a se retirar. Irmãos, a fé cristã exige de nós renúncia. E se nós não queremos renunciar nada, talvez a fé cristã não seja para nós. Talvez o espiritismo, o budismo, o catolicismo, ou qualquer outra coisa, mas não a fé cristã. Nós somos chamados à renúncia, nós somos chamados à santidade, nós somos chamados a viver em coerência do evangelho ao qual nós somos resgatados. E estar então no corpo de Cristo significa que vez ou outra nós seremos disciplinados. E como somos disciplinados, quando somos disciplinados, o nosso terceiro princípio, devemos aceitar a disciplina. Irmãos, qualquer organização exige respeito às regras. Não tem lá a sua empresa? A empresa que você trabalha? Não tem regras lá? Tem regras. Você pode fazer o que você quiser. Não pode chegar vestido de qualquer jeito. Não. Há um padrão. Se você participa de algum esporte, futebol, por exemplo, não tem regras ali. Tem inclusive um juiz lá que é amarelo. Ou às vezes vermelho. Ou às vezes só uma. Fizeste de novo, vai tomar cartão. Uma advertência verbal. Mas assim, o lugar não tem regras. Porque só a igreja, irmãos, tem que ser uma espécie de zona. Quando todo mundo vem, faz o que quiser, vira uma bagunça. É a igreja mesmo, é o povo de Deus, Deus perdoa. Não, 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 não. Pelo contrário. É justamente por ser igreja, é justamente por sermos povo de Deus, que espera-se de nós um comportamento, irmãos, diferente. Porque não somos cidadãos deste mundo, somos cidadãos do céu. Um tempo atrás, houve um jogador que foi punido por um comentário no Facebook. Olha a seriedade que alguns times de futebol levam à conduta dos seus jogadores. Agora, irmãos, nós não levamos no peito o brasão de um time de futebol. Nós levamos o testemunho de Cristo, o testemunho da igreja. Como nós podemos viver de qualquer maneira? Não podemos. Não podemos. Nós, irmãos, não somos obrigados a participar de uma igreja, mas se nós decidimos participar, nós precisamos obedecer às regras que a Escritura estabelece para nós. Precisamos segui-la. Não, eu faço o que eu quiser. Ótimo. Faça o que você quiser na sua casa. Na igreja não é assim que funciona. Na sua casa também você não pode fazer o que você quiser. Vai falar que você faz tudo o que você quer na sua casa. Não faz. Tá vendo? Todo lugar não tem como. Se você for para uma caverna lá, um bunker, até em casa tem regras. Para que haja boa convivência, para que haja ordem, para que haja harmonia. E quando essas regras são quebradas, há uma desarmonia no lar. Por isso, irmãos, a igreja também é um lugar onde se exerce a disciplina. Uma igreja bíblica, ela não faz vista grossa, ela não vai para debaixo do tapete. Eu sei. Isso pode gerar revoltas em algum, porque imagine,
Um pastor pecador, igual você, chega na sua casa, bebe do seu café, come do seu bolo e ainda te chama a atenção? Isso às vezes é desconfortável. Mas, irmãos, esse é o padrão bíblico. Então, como é que é praticada a disciplina? Vamos começar aqui do mais difícil para o mais fácil. Então, em última instância, irmãos, às vezes expulsando pessoas. E isso, obviamente, é depois de tentar tudo. Depois de muito amor, depois de muita paciência, de muito carinho, de muito ensino. Não surtiu efeito. Então nós chegamos e falamos, irmão, talvez aqui não seja o seu lugar. Eu quero te dar um exemplo para você entender. Imagine que alguém chega aqui na igreja e essa pessoa ela está em adultério. Adultério é algo grave? O que você acha? Sim ou não? Sim. Uma pessoa em adultério, ele está quebrando a aliança que fez com a sua esposa. Então eu chego nesse sujeito e digo o seguinte, olha, meu irmão, a Bíblia diz isso sobre adultério, você precisa se arrepender. Você precisa pedir perdão. Quero. Você precisa pedir perdão à sua esposa. E dependendo do caso, até pedir perdão ante a igreja. Para que você tenha chance de restauração da sua casa. Aí então imagina que o sujeito fala assim, ó pastor, agradeço muito aí a sua preocupação, mas eu estou bem. Eu quero ficar com a minha esposa, eu quero ficar com a amante. Mas irmão, não pode. Se você quer ser um cristão, se você nascer de novo, essa não é uma prática que você deveria se sentir confortável. É, pastor, quem conhece meu coração é Deus. Não é o senhor nem ninguém, não. Da minha vida cuido eu. Mas, meu irmão, preste atenção. Você está me dizendo que você vai desobedecer não é a mim, é a Deus. Com Deus eu resolvo depois, pastor. Irmãos, é justo que uma pessoa assim ela continue a frequentar uma igreja? Então, infelizmente, eu tenho que falar, meu irmão, olha, eu percebo que não há arrependimento da sua parte. Eu percebo que, ao contrário, você até se orgulha, igual que os coríntios se orgulhavam do que está fazendo. Me parece que não há nenhum quebrantamento. E talvez, ouso dizer que nem crente você seja. Nem nascer de novo você tenha nascido. Porque o nascido de Deus não vive atualmente na prática do pecado. Sendo essa a situação, meu irmão, você não pode mais frequentar a igreja. Talvez a sua religião seja outra. Mas não a fé cristã. Você não pode. Porque o que se espera do cristão não é que ele não caia em pecado, mas é que minimamente ele se arrependa. Ele entenda que o que está fazendo é uma ofensa a Deus em primeira instância. É por isso que Paulo, ao ver aquele rapaz dormindo com a madrasta, versões mais conservadoras. Algumas versões vão, inclusive, dizer que ele estava dormindo com a própria mãe. Olha que absurdo isso. Com a mulher do pai. Vamos ficar com essa interpretação mais conservadora. Que fosse com a madrasta. Irmãos, que coisa terrível. E a igreja como é que estava? Orgulhosa, altiva, prepotente. E Paulo então fala, lance fora, expulse, entrega a Satanás. Aí talvez nesse momento você fale, pastor, acho que você nunca leu aquela parábola lá do joio e do trigo. Onde os ceifeiros perguntam, devemos tirar o joio? Diz não, porque se você tirar joio, vai sair trigo junto. O que você precisa entender é que o campo ali é a igreja? Não. O campo ali é o mundo. Não a igreja. Agora, no escopo, no seio da igreja, sim, muitas vezes nós vemos a disciplina ser aplicada. Mateus 18. Nós vemos aqui em 1 Coríntios 5. Vemos uma questão sendo deliberada lá em Atos 15. Vemos Paulo e João falando para nem receber algumas pessoas.
Obviamente, não está falando aqui dos ímpios, está falando daqueles que se dizem irmãos, mas não são. São gananciosos, são idólatras, são caluniadores, são bêbados, são ladrões. Olha o que está falando. Está falando de lobos disfarçados de ovelhas. E há muito em nosso meio. Precisamos ficar sobre aviso, atentos. Então, quando nós olhamos para o antigo Israel, que era a igreja ali do Antigo Testamento, havia disciplina. Adulterou, não tinha conversa, era apedrejamento até a morte. Lepra, ficava isolado. Lembra lá, Miriam? Isolado. Se não fizesse isso, o que aconteceria? Maldição sobre o povo de Deus. Deus traria juízo. E meus irmãos, olha para a igreja moderna, que não pratica mais isso, onde aceita tudo em nome do amor. Será que essas igrejas não estão debaixo do juízo de Deus? Debaixo de maldição? Hoje é uma ideia que nós temos que fechar as portas do fundo, não deixar ninguém sair. Esse é o lema de muitas igrejas. E para isso, negligencia-se os princípios da palavra de Deus. Prefere-se ofender a Deus do que aos homens. Será que é porque. Será que não é por isso que a igreja deixou de ser sal e luz? De influenciar? E se tornou alvo de zombaria? Eu fui no cartório essa semana lá, você testemunho do Michel, né? Vai casar. E aí, a moça me perguntou: o que você faz? Eu sou pastor. Eu falei: mas você não faz mais nada? Coloca aí que eu sou professor também. Ah, tá, né? Porque, imagina, se você só pastor, cão guloso. Só falta falar isso. Ou seja, credibilidade zero. Você vê que eu falei pro professor. O professor fala: não, só faço isso mesmo. Nossa. Eu ia até me criticasse ali, né? O senhor precisa arranjar um emprego, então. Mas veja, pastor, político e polícia. Eu li uma pesquisa que são os 3 ofícios que estão em grande descrédito ante a sociedade. E justamente por causa disso. Porque justamente eles param de exercer o seu papel, a sua função. E podemos dizer que as 3 têm a ver com servir ao próximo. Político serve à sociedade. Polícia deveria proteger a sociedade. E o pastor, arguir a sociedade sobre seus pecados. Denunciar os pecados. E é claro, ainda que nós não consigamos fazer isso no escopo da sociedade, deveríamos fazer no escopo da igreja. A sociedade é composta de indivíduos. E se esses indivíduos realmente são convertidos, eles nasceram de novo, eles vão influenciar o meio. Mas o que nós vemos é o meio influenciando a própria igreja. Então, uma igreja, irmãos, sadia, ela deve estar sempre com as portas do fundo abertas. Uma igreja sadia, irmãos, ela não é medida pelas pessoas que entram, mas também pelas pessoas que saem. Deus ele está preparando uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja separada. Uma igreja que o ame mais do que ama qualquer outra coisa. Nós estamos sendo preparadas como noiva, uma noiva imaculada. Agora, não podemos ser noiva de Cristo no domingo e amante de Satanás na segunda, na terça, na quarta. O pecado, irmãos, é uma traição contra o nosso Deus. É uma ofensa à santidade do Senhor. Paulo, por isso, vai dizer: um pouco de fermento leveda toda a massa. Perde a bênção de Deus. Dá um mau exemplo. Porque imagina, a pessoa está ali. Ela faz algo
que é pecado. O pastor não fala nada, porque o dízimo é gordo. Mantém a igreja. O que o outro irmão vai pensar? Pô, o pastor não fala nada lá para o irmão lá, eu vou fazer também. O pastor vai fazendo vista grossa. Aí você, eu sei, esse argumento é o argumento da pessoa safada, sem vergonha, que quer já pecar e quer só um álibi. Pô, tu faz porque eu não posso fazer. Mas perceba como a nossa má influência prejudica quem está ao nosso redor. Mas sabe qual é o problema maior? O problema mais sério é que nós vamos nos acostumando com o que é mal aos olhos de Deus. É o que aconteceu com a igreja de Corinto. Será que eles não estavam vendo essa abominação acontecendo diante dos seus olhos? Não. Eles se tornaram insensíveis. Eles ainda estavam cheios de arrogância. Por isso Paulo os repreende veemente, porque eles perderam de vista a santidade de Deus. Eu quero te dar aqui uma ilustração para você entender isso. Imagine que alguém se levante aí, venha até mim e me dê um tapa na cara. Pá! Você vai ficar assim. Ah. Talvez o Alex saia dali e já pule, né, Alex, na pessoa. O que é isso? Ou talvez você pense, finalmente alguém fez o que eu queria fazer há tempo. É uma ofensa? É uma ofensa. É grave? É grave. Mas o que vai acontecer com essa pessoa? Provavelmente nada. Provavelmente se ela quiser frequentar a igreja, só vai ter que se arrepender disso, né? Mas imagine que você pegue um avião e vá até Brasília. Aí você chegue lá, você chegue na tribuna do Alexandre de Moraes e dê um tapa na cara do careca. Pá! O que você acha que vai acontecer com você? Sua existência vai ser apagada, meu irmão. É como se você nunca tivesse existido. Ou do Lula, né? Pá! Na cara não, para não estragar o velório. Mas por quê? Se tratando de mim, o máximo que vai acontecer é a pessoa não frequentar mais a igreja. E se tratando do Alexandre de Moraes ou do Lula, essa pessoa vai ficar presa, a sua existência vai ser apagada. Por quê? Porque é uma autoridade muito maior. Então a ofensa é muito maior. Agora, entenda, não se apegue às figuras. Por que o pecado é tão grave? Porque o pecado, antes de ser contra o seu próximo, ele ofende a Deus. É um tapa na cara de Deus. O Deus que é 3 vezes santo. O Deus que é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. O Deus que é santíssimo. Isso explica muito porque Paulo está indignado. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Vocês estão tolerando algo que Deus, que é santo, abomina. Por isso o autor de tal infâmia, porque o negócio era grave, deve ser expulso da igreja. Cada pecado, irmãos, uma disciplina. Cada pecado uma disciplina. Ela é equivalente. O rapaz aqui estava dormindo com a madrasta. Certamente, algo muito grave, um pecado horrendo. Não tinha como ficar fazendo política da boa vizinhança. Eu não estou presente, mas é como se eu já tivesse expulsar o malfeitor. Eu já julguei. E aqui vai para o argumento, né? Vai para o argumento. Não julgueis. Não julgueis. Como não julgueis? Que julgamento a Bíblia proíbe? O julgamento hipócrita, o julgamento leviano. Mas o tempo todo a Bíblia vai dizer que nós devemos julgar. O homem espiritual julga todas as coisas e retém o que é bom. Julgar as profecias. Já julguei quem fez isso. Como se estivesse presente. Podemos e devemos sim julgar. Enquanto eu prego, você julga a minha pregação.
e ver se ela é coerente com o que diz a palavra de Deus ou não. Então, quando nós vamos para a Bíblia, por exemplo, o filho rebelde, ele era apedrejado. Olha o que vai dizer Deuteronômio 21, do verso 18 em diante. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e ainda castigado não dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciões da cidade, à sua porta, e lhe dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então, todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirão e temerão. A disciplina também traz temor. Sabe quantos relatos que nós temos de filhos apedrejados em Israel? 0. 0. Eles temiam. A disciplina, irmãos, ela traz temor. Então, dependendo do caso, a gente tem que olhar o que a Escritura prescreve e agir conforme ela nos orienta. Como eu disse aqui, o adultério com a madrasta é um pecado grave. E se não arrependido, visa a exclusão da igreja. A pessoa está ensinando heresia, eu falo aqui uma coisa, a pessoa começa a espalhar outra. Não, não é isso, o pastor falou não. O pastor não sabe de nada, é ignorante. É um ignorante. É um falastrão. Essa pessoa tem que se chamar, peraí, irmão, mas vamos aqui argumentar então, mãe, na esfera da Escritura. Eu tenho convicção do que eu estou ensinando. Eu creio que é bíblico. Eu creio que eu não estou enganando aqui a igreja. Mas me mostra os argumentos. Então, algumas coisas são graves. Pega o dinheiro emprestado, não paga. Caloteiro. Tem que pagar, irmãos, porque tem a ver com testemunho. Então, veja, cada caso é um caso. Em alguns casos, irmãos, há sim a necessidade de exclusão. Imagine comigo. Você vai ao médico, você está com a mão necrosada, com o braço necrosado. O doutor fala, a gente tem duas opções. A primeira é amputar o seu braço. Não, doutor, pelo amor de Deus, calma. E a segunda opção é você deixar seu braço começar e essa necrose vai subir e vai se espalhar pelo corpo e você vai morrer. O que você prefere? Amputar o braço e viver ou continuar com o braço e morrer? O que você iria preferir? Imagino eu que você iria amputar o seu braço, por mais doloroso que fosse, para tentar salvaguardar a sua vida. E na igreja é a mesma coisa, irmãos. É sempre muito triste, doloroso, para quem recebe e para quem faz, para quem exerce a disciplina, o pastor. É desagradável, mas visa a preservação do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. Por amor a Deus em primeiro lugar. E por amor à igreja. Precisamos exercer a disciplina. Não é algo agradável. Mas, irmãos, quem disse que nós estamos aqui para fazer o que é agradável? A maturidade exige de nós justamente muitas atitudes que são extremamente desagradáveis. Como eu citei aqui, a relação do pai com o filho. É desagradável disciplinar o filho. Muito desagradável. Mas é necessário? É. É desagradável, irmãos, repreender alguém na igreja, disciplinar, às vezes até falar, irmão, você não é mais bem-vindo aqui. É muito desagradável, é ruim. Eu sofro, a igreja só, todo mundo sofre. Mas, irmãos, precisamos pensar, em primeira instância, naquilo que Deus ama, naquilo que agrada a Deus. É interessante que quando nós lemos a segunda carta ao Coríntios, sabe o que acontece com esse rapaz aqui? Ele é restaurado. Ele se arrepende do seu pecado. E Paulo vai dizer para que a tristeza dele não se aumentasse, que ele fosse readmitido no corpo de Cristo.
Porque a disciplina, ela visa o quê? A restauração. A disciplina é um ato de amor. Lembra que vai dizer Mateus 18, se você for erguer o seu irmão e ele te der ouvido, você ganha o seu irmão. Agora, irmãos, vejamos. Isso é algo que nós precisamos fazer. Não para extravasar algum dessabor por alguém, mas porque justamente amamos a Deus e amamos aquela pessoa. É claro que, como é que a gente lida com aqueles que não são membros ainda? As pessoas, irmãos, elas vêm com um monte de falhas, um monte de pecado. Lembra de você quando chegou aqui? Ou quando se converteu? Todo errado. Então, o pastor, a liderança foi paciente com você, foi te ensinando. E você começou a frequentar o culto, começou a ver a palavra foi penetrando no seu coração, você começou a mudar. Então, essas pessoas, obviamente, elas podem vir participar do culto, frequentar os PGs, estar aqui no nosso meio. E nós, com paciência, vamos ensinando essa pessoa. Nós temos que dar tempo para ela. Então, imagina, o cara chega aqui amasiado, não é casado. Então, a gente vai ensinando. Vai mostrando o que diz a palavra de Deus. O irmão hoje pela manhã estava me contando que foi fazer uma visita à igreja do pastor Rafael, lá em Pina. Porque ele estava falando justamente algo semelhante. E um caso que aconteceu em sua igreja foi que havia ali um casal e já frequentava a igreja há 3 anos e não queria casar. São 3 anos, irmão, de ensino. 3 anos de paciência. E qual era a razão de não querer casar? Havia algum impedimento? Não, é porque a mulher tinha uma pensão gorda, dinheiro, e se casasse ia perder. Moral da história, fim da história, eles preferiram sair da igreja do que alinhar sobre o diante de Deus. E perder ali um montante financeiro. Tá vendo? As pessoas amam mais o dinheiro e este mundo do que fazer a vontade de Deus. Elas não creem que de fato Deus vai suprir quando nós nos dispomos a fazer aquilo que é correto. Quando nós tratamos a questão de filho, é a mesma coisa. Muitas pessoas não têm filho por quê? Não é por causa de um problema, algo do tipo, é por causa da questão financeira. Não quero, Deus me livre. E por aí vai. Mas imagina que a pessoa acabou de chegar, a gente expulsa. Mas ela pode ficar aqui não, hein? Tem que casar. Não. A gente vai ter paciência, a gente vai explicar, a gente vai tentar. E porque às vezes não depende só daquela pessoa. Ainda que o marido não seja crente. Fica mais difícil. Nós tivemos um caso assim lá em Moreira César. Anos e anos, a irmãzinha. Aí chegou um tempo até que a gente deliberou no presbitério e falou: olha, a irmã está há muito tempo, o marido não quer casar. A irmã quer batizar e quer participar da mesa do Senhor. Como é que a gente vai fazer? A gente decidiu que nós iríamos batizar e ela iria participar da mesa do Senhor. Aí pra você ver. Aí Deus fez um milagre no coração do esposo, casou. O esposo casou mesmo íntimo. Olha que benção. Agora, o que Paulo também nos chama aqui, irmãos, é a responsabilidade diante de Deus pela pureza da igreja. É minha responsabilidade manter a pureza da igreja, mas é a sua responsabilidade também. Olha como é que começa o verso 1. De fato, houve-se que a imoralidade entre vós, imoralidade do tipo que nem mesmo entre os gentios se vê. Preste atenção. Se houve, alguém contou para o apóstolo Paulo, quem contou? Ele vai dizer que é a casa de Cloe. Fui informado pelos da casa de Cloe, estou lá em 1 Coríntios, capítulo número 1, verso 11. Irmão, se você sabe de algo errado que está acontecendo na igreja, você só tem 2 opções. Primeiro, você ir conversar com a pessoa. Irmão, vem aqui, vamos tomar um café, vamos conversar um pouco, a pessoa chega lá, se oferece o café, o bolinho, e depois você fala: poxa, irmão, tem visto que você tem agido dessa forma. Eu acho que isso é um pecado. Isso não é certo diante de Deus, diante daquilo que o pastor tem nos ensinado. E eu quero te ajudar. O que eu posso fazer para você vencer isso? E aí, o que pode acontecer? Que a pessoa pode se arrepender e falar: poxa, irmão, nossa, eu não estava percebendo isso, eu não estava vendo isso. Me perdoe. Nossa, puxa vida, será que mais alguém viu isso? Será que alguém está vendo isso? Nossa, eu vou mudar minha conduta. Você pode ganhar o seu irmão. Ou às vezes a pessoa pode virar a mesa,
virar o café, sair bravo com você. Quem é você para falar da minha vida? Pô, a segunda opção. Você vir conversar com o pastor. Pastor, olha, falei lá com fulano lá, eu tenho visto isso aqui. A vida de fulano lá, precisa conversar com a pessoa. Ah, tá, muito bem. Vamos conversar com a pessoa sim. Pastor, mas isso não é fofoca? Não, 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 não. Fofoca é se você sair conversando com todo mundo, falando para todo mundo, menos com a pessoa ou com o pastor. Com a liderança, quem pode resolver. Aí sim é fofoca. E aí é pecado. Aí você tem que ser repreendido junto, disciplinado junto. Então veja a responsabilidade que é, irmãos. Fui informado pela casa de Chloe, ou seja, Chloe estava atenta, a sua casa estava atenta ao que estava acontecendo na igreja. Você precisa ficar atento, irmãos, ao que está acontecendo aqui. E precisa se colocar à disposição para prezar e zelar pela pureza da igreja. Às vezes ainda até a pessoa conversando, às vezes alguém que você tem intimidade, liberdade, você pode fazer isso muito bem. Ou às vezes trazendo até o pastor. Algumas pessoas vêm assim, até mim e falam, pastor, deixa eu te contar um negócio aqui, ó. Aconteceu isso e isso, hein? Mas não fala que foi eu que falei, não. Como é que eu... Como é que eu vou fazer? Não tem como. Não, mas é porque a fulano vai ficar chateado comigo. Mas você quer que eu fale, o Espírito Santo me revelou? Aí eu vou estar mentindo, eu vou estar pecando. Às vezes não tem como, tem que falar, irmão, o fulano me disse que você está fazendo isso. Mas por que não vem falar comigo? É por causa dessa reação que você tem aí. É por isso. Então eu estou vindo aqui falar com você, vamos resolver essa parada. Paulo nos chama a responsabilidade. Por fim, a disciplina, irmãos, ela tem um só objetivo: restaurar a pessoa faltosa. Às vezes as minhas filhas aqui, elas fazem algo errado, alguém vem e fala para mim, pastor, eu vi sua filha fazendo isso. Eu tenho certeza que quando chega em casa a gente conversa. E porque você ama, tenho certeza que não é por outro motivo. Você quer que os filhos do pastor sejam bem alinhadinhos. Tá bom, glória a Deus por isso. Uma vez eu fui cumprimentar uma menininha, aí ela fez assim para mim. Eu só liga para mim. Eu falei, ah, é? Eu falei, ô princesinha. Ela mostrou a língua para mim. Chamei a mãe e falei, ó, sua filha mostrou a língua para mim. A mãe chamou a menina na vara, né? Um dia tava lá, outro rapazinho, um rapazinho lá, novinho, soltou um palavrão. Ei! Sei o que lá? Fulano, o que é isso? Vou falar pra sua mãe, viu? Eu já contei pra mãe. Vara? Mas por quê? Porque a gente ama aquela criança, a gente não quer ver ela tendo esse comportamento, é um comportamento que não é de cristão. Então, se você ama, você conta para a pessoa, você fala com o pastor. Se você odeia aquela pessoa, você fala para os outros. Tá vendo lá, filha do pastor? Ô, menina tentada! Ah, Deus me livre! Isso não é amor. Agora, o mesmo se aplica aos irmãos da igreja. Rapaz, aquele irmão lá da igreja, só Jesus na causa. E o venenão descendo assim, você não percebe. O venenão. Dá guardanapo aí. Irmão, nós precisamos mudar isso na nossa igreja. A disciplina tem sempre o objetivo de restaurar. É um ato de amor. Então fale para a pessoa, fale para a liderança. E certamente isso será resolvido. A Bíblia diz, irmãos, que a lei ela se resume a amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós agimos assim, nós estamos amando a Deus e amando também o nosso próximo. E por consequência, estamos cumprindo então a palavra de Deus. Isso vale para você e vale para mim também. Às vezes você está notando algo errado na minha vida. Seu dever vir chegar e conversar, pastor. Não ficar bravo, não. Fique em paz. Eu tenho um compromisso, irmãos, aqui com vocês de sempre ouvir o que você fala, orar sobre
E se você tiver certo, mudar, me arrepender. E é isso que eu espero também de você, que quando eu vá até a sua casa, falar, irmão, precisamos conversar, você ouça, você ore. E se realmente eu estiver correto diante da palavra de Deus, você mude. Fazendo isso, irmãos, nós glorificamos a Deus. Nós preservamos pela pureza da igreja. E nós crescemos como povo de Deus. Eu quero isso para a minha vida. Quantos mais querem? Vamos colocar de pé?